Olá, Schneider, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Move News. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui recebendo nos nossos estúdios hoje a deputada estadual Camila Valadão, do PSOL, a quem eu dou as boas-vindas. Camila, muito prazer receber aqui nos nossos estúdios do Move News. Uma boa tarde. Eu que agradeço o convite, dizer da minha honra de estar aqui e quero cumprimentar também todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Muito bem, Camila, você é presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? Você é doutora em política social, inclusive. Essa parte social, direitos humanos, isso sempre foi assim, um foco na sua carreira? Sempre foi. Eu sou assistente social de formação, mas venho de uma família de militantes sociais, de defesa dos direitos humanos. Então, quando eu entro na universidade, na verdade, eu reafirmo aquilo que já compõe aí a minha trajetória de vida, né, que é o compromisso com os direitos humanos, e chegar na Assembleia e assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos, para mim é uma honra enorme e seria, na verdade, uma trajetória até natural, dada que eu sou uma deputada que está sempre comprometida com essas pautas, já estive inserida nesses espaços, então, assim, é uma honra hoje estar presidindo essa, que é uma importante comissão da Assembleia Legislativa. Esses últimos 4 anos, o que você analisa que precisa ser trabalhado de agora em diante, estando à frente dessa Comissão de Direitos Humanos? Olha, a pauta dos direitos humanos é uma pauta extremamente desafiadora no nosso país, e eu quero dar destaque a essa conjuntura atual. A gente viu no último período a ideia dos direitos humanos ser associada apenas àquela noção de defesa de bandidos, e eu coloco aqui entre aspas, porque é óbvio que quem defende os direitos humanos defende o cumprimento da lei para absolutamente todo mundo, mas também defende os direitos fundamentais, inclusive daquelas pessoas que estão em privação de liberdade. Então, considero que um grande desafio é colocar no centro da agenda do debate dos direitos humanos uma concepção de direitos humanos ampliada, que perpassa pela defesa de todos os direitos, incluindo os direitos civis, políticos, sociais, culturais, ambientais, ou seja, aqueles direitos mais fundamentais do cidadão e da cidadã. Então, defender os direitos humanos é defender a saúde, é defender a educação, o direito de ir e vir, condições de vida digna, tudo isso é a defesa dos direitos humanos. Então, colocar esse debate em um outro patamar, eu entendo que é a principal tarefa. Além disso, o nosso país ele tem um débito histórico com algumas populações, e eu quero destacar aqui as mulheres, a população negra, a população LGBTQIA+, esses que são sujeitos que estão alijados, afastados dos espaços políticos e de poder. Então, pretendemos também colocar essas pautas no centro da agenda dos direitos humanos, e por isso a gente já vem desde o início com posicionamentos muito firmes no âmbito da Assembleia para ampliar direito para essas populações e não restringir. Inclusive, falando sobre ampliar esses direitos, há algumas semanas a gente teve a votação de um projeto polêmico relacionado a pessoas trans, né, que não poderiam participar de competições esportivas, onde o sexo biológico seria o único parâmetro ali para se definir se jogaria em uma equipe masculina ou feminina. E a senhora defendeu muito a questão de que esse projeto não tinha legalidade baseada na Constituição. Eu pergunto até o seguinte, esse projeto teve alguma discussão dentro da Assembleia em relação à comunidade LGBTQIA+, as entidades esportivas, né, as federações, até mesmo com a comunidade científica, para que pudesse ter uma definição? Não teve nenhum debate, assustador, né? Um projeto como esse, que na nossa avaliação é um projeto que pretende estigmatizar ainda mais, acirrar mais preconceito contra essa população, não escutou aqueles que deveriam ser os protagonistas desse debate, que são exatamente as associações, por exemplo. A gente inclusive pautou esse projeto não só na perspectiva da inconstitucionalidade. O que é isso? Olha, a Assembleia não tem competência de legislar acerca desse tema, porque quando se trata do desporto, a gente tem previsões legais que vai estabelecer
competências entre os entes, Estado, né, enfim, União e etc. Então, a gente trouxe esse debate dizendo, olha, é inconstitucional. Para além disso, do ponto de vista do mérito, a gente trouxe um debate fundamental que é o Comitê Olímpico Internacional já estabelece critérios, né? Então, por que no Estado do Espírito Santo, ao invés de se preocupar em, por exemplo, incluir essas populações já excluídas de diversos espaços, e o esporte é um desses espaços de exclusão, a gente reafirma ainda mais esse estigma. E é importante a gente ressaltar, a gente está falando desse projeto, mas ele não é o único que tramita na Assembleia e que na nossa avaliação tem o caráter de expor ainda mais a comunidade LGBTQIA+. Há outros projetos de cunho conservadores, que a gente chama, também tramitando. E todos eles, obviamente, contarão com a nossa crítica fundamentada. Isso é fundamental ressaltar, assim, a gente faz uma crítica a esses projetos, não só com base em achismos, a gente traz conhecimento científico, a gente traz debate político com profundidade, porque a gente também acredita em uma perspectiva científica para todos esses debates, né? Então é importante ressaltar isso. E o governador, ele vetou, né, totalmente esse projeto, porém agora ele volta para a Assembleia Legislativa, que precisa analisar o veto do governador. Como é que a senhora analisa o cenário agora com esse veto do governador e a volta do projeto? Pois é, o governador vetou com base nos argumentos que nós utilizamos, inclusive, no plenário da Assembleia, né? Falando da inconstitucionalidade, falando daquilo que é competência do Estado na área do desporto. Então, eu acredito que a Assembleia vai manter o veto do governo. Não acho que a Assembleia vai derrubar, até porque o veto do governo foi muito bem fundamentado. E se a Assembleia derrubar, a gente vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. O nosso partido político tem posição, então a gente já diz, se vetar, a gente vai acionar a Justiça para que a Justiça intervenha nesse projeto inconstitucional. Tem uma questão não só relacionada à Assembleia Legislativa, mas às câmaras de vereadores, a senhora foi vereadora de Vitória, até mesmo a Câmara Federal, que pega muito o lado religioso. A gente percebe que nessas casas que são chamadas de casas do povo, muitas vezes o que se lê ali, na verdade, é sempre relacionado à Bíblia. Mas a gente sabe que dentro do eleitorado nós temos diversas religiões. Por que sempre a Bíblia é lida, se o Estado, pela Constituição, é laico, não deveria, vamos dizer assim, passar batido essa questão de leitura de Bíblia ou de qualquer outro livro? Pois é, curioso, né? Porque a gente está falando de um espaço legislativo que deve contemplar a pluralidade de diferentes vertentes políticas, ideológicas e também religiosas. Portanto, ler a Bíblia, na verdade, significa, inclusive, dizer que aquela casa segue uma determinada religião. Isso é complicado, né? Isso é regimental, viu? Está previsto lá no regimento da Assembleia Legislativa, assim como em outras casas, como você mesmo menciona. E é importante a gente ressaltar, e essa é uma defesa nossa, por princípio praticamente, que o Estado ele é laico, ele precisa ser laico, exatamente porque ele precisa respeitar essa pluralidade. Nós não temos problema algum com deputados que são religiosos, cristãos, porque esses também precisam ocupar aqueles espaços, né? E a questão é que a gente defende que não só os que são cristãos, aqueles que não professam nenhuma fé, aqueles que não acreditam ou não seguem nenhuma vertente religiosa, os ateus, os budistas, enfim, as diferentes perspectivas precisam ser contempladas, né? Essa é a nossa defesa. Hoje se fala muito, eu já escutei isso ser dito no âmbito da Assembleia, em cristofobia. Não existe cristofobia. Se a gente considera, por exemplo, os dados de intolerância religiosa no nosso país, a intolerância ela é direcionada especificamente para as religiões de matrizes africanas, porque tem a vertente no que a gente chama de racismo religioso, né? Então esse é um tema muito importante da gente pautar, que é a necessidade do parlamento e desses espaços políticos serem espaços que contemplem a diversidade, pregando o respeito, a tolerância a todas as religiões e as diferentes formas de professar a fé.
A Comissão de Direitos Humanos também tem um papel muito importante relacionado à educação, né? Principalmente nesse momento em que a gente vive com ameaças ou supostas ameaças de ataques às escolas que a gente tem passado nesses últimos meses. Como é que a senhora tem visto também essa questão? Inclusive, hoje tramita lá, está para ser votado ou não sabemos, lá em Brasília, o chamado PL das fake news, que busca também esse combate, né, por meio dessas ameaças que vêm pela internet. Como é que a senhora tem visto isso? Como é que a Comissão de Direitos Humanos pode trabalhar essa questão? Excelente, assim, porque a gente vem observando não só no parlamento estadual, né, mas também em vários municípios, muitas iniciativas de projetos para tentar solucionar, se é que isso se resolve de forma simples, eu não acredito, esse tema que tem a ver com a violência contra as escolas. É importante a gente ressaltar que a gente não está falando de uma violência que acontece só dentro do espaço escolar. A gente tem várias formas de violência e a escola precisa pensar como tratar e como lidar com esses temas, mas a gente está falando de um tipo de violência específico que é direcionado contra a escola, por isso a gente tem afirmado sempre a violência contra a escola. Agora sim, a gente tem pautado esse tema na Assembleia e há vários projetos tramitando, alguns dos quais eu não concordo, porque a escola sempre foi um espaço de segurança, sempre foi uma rede de acolhimento, inclusive, e esse é o tema que a gente defende, que a escola como espaço promotor de segurança, de vida, de respeito. Então, algumas iniciativas, na minha avaliação, vão no sentido contrário. Quais seriam, desculpa interromper, mas poderia citar alguma? Poderia investir em mais armamento. Eu não acho que o armamento nas escolas garante mais segurança. Aliás, se a gente considera os Estados Unidos, a gente vai ver que é uma sociedade altamente armada e que mais armamento não resolveu a situação. Ou mesmo fazer investimentos muito caros em determinadas tecnologias. A gente vem vendo muito assim, detector de metal na porta das escolas, instalação de câmeras em todos os lugares, investimentos que na nossa avaliação não dão certo no sentido de garantir mais segurança. O que a gente vem verificando no Brasil são ataques altamente coordenados, ataques planejados contra a escola, o que demanda de nós, primeiro, a promoção desse espaço como uma promoção de tolerância, de vida, como eu estou falando, e uma das nossas defesas é a inserção de assistentes sociais e psicólogos como maiores possibilidades dentro desse espaço escolar, uma escola que articula com a rede de política social, sabe, uma escola que promove atividades diversas, então essa é uma das nossas defesas. Por exemplo, o fortalecimento de políticas que já existem, como por exemplo o patrulhamento escolar. A gente tem no nosso estado hoje a Polícia Militar que desenvolve esse processo de patrulhamento e a gente defende que isso tem que ser intensificado numa perspectiva de policiamento próximo, comunitário e não repressivo simplesmente, né? Uma das coisas que a gente tem falado também é a necessidade de um plano de segurança que tenha a participação efetiva da comunidade escolar. Porque nada mais é importante de uma situação como essa, a gente ter professores, pais, estudantes debatendo quais são as estratégias de segurança para aquele ambiente. Então eu não acredito naquelas fórmulas prontas, sabe, que a gente coloca de cima para baixo como solução. E para além disso a gente vem cobrando por parte do governo o monitoramento permanente desses grupos de fórum extremistas, porque muitos desses ataques são coordenados nessas redes. Então é fundamental que a gente tenha inteligência acompanhando, monitorando, e por isso que era fundamental a aprovação do PL, né, de combate às ditas fake news aí, nacionalmente. A gente espera, a gente sabe que não está na pauta, teve um recuo, mas a gente segue aguardando. É fundamental regulamentar esses espaços. A internet não pode ser terra sem lei. A internet não pode ser espaço de fomento de violência, de cooptação de jovens para essas práticas violentas. Então, espero que o Congresso avance. Pois é, para você que está acompanhando o Jornal do Move News, nós estamos recebendo a deputada estadual Camila Valadão. Camila, na última semana também tivemos um projeto que acabou dando uma certa polêmica, que foi a questão do ticket alimentação
aprovado para os deputados. Nós vimos que alguns deputados, inclusive a senhora também, se manifestou sobre a falta de transparência na pauta, na hora da votação. Eu queria que você explicasse um pouquinho como foi que aconteceu essa votação, o que aconteceu ali naquele momento, para quem não acompanhou. Polêmica necessária no sentido da cobrança pública acerca desse tema. A gente viu que a imprensa, de maneira geral, se posicionou, inclusive ecoando vozes de muitos capixabas descontentes com a forma como esse ticket foi aprovado. Quero ressaltar que eu já tenho um posicionamento anterior ao dia da votação, contrário à criação de ticket para deputado. Já tinha falado isso para colegas, eu já tinha sido consultada por alguns deputados acerca do tema e já tinha dito esse posicionamento. Eu voto contrária, não assino nenhum projeto de resolução que crie esse benefício para deputados. Esse era um posicionamento da Camila e do meu partido, é importante ressaltar. E nós fomos surpreendidos com a aprovação em uma sessão, que era uma sessão de quarta-feira. Por que eu estou falando disso? Porque às quartas-feiras a sessão ela pode ser híbrida. Então a gente tem vários deputados, principalmente os deputados do interior, que não participam de forma presencial, porque estão mais próximo da sua cidade, para fazer aquele que é o seu trabalho lá, representando determinadas regiões. Então foi nessa sessão, que já é uma sessão mais esvaziada do ponto de vista presencial, porque vários colegas estão participando de forma híbrida, e o tema em discussão, que estava na ordem do dia, ou seja, lá na pauta da sessão, era a criação da Comissão Permanente de Bem-Estar Animal. Tema esse que tem o nosso apoio e que por isso votamos de forma favorável. Durante a discussão dessa comissão, como ela foi criada em uma tramitação de urgência, portanto o projeto ele passa pelas comissões. Em uma das comissões foi feita uma emenda oral. É importante a gente falar disso, porque várias pessoas falaram: deputada, mas você votou numa coisa sem ler? Eu não li, porque não tinha projeto apresentado, escrito acerca desse tema. Foi uma emenda durante a tramitação desse projeto que criava a Comissão Permanente de Bem-Estar Animal, e foi algo mais ou menos assim: altera o artigo tal, parágrafo tal, da lei tal. Então, foi assim, foi muito rápido. Nós não percebemos essa emenda na hora que ela estava sendo aprovada. E eu confesso para você que eu já voltei para assistir a sessão no dia, e eu estava, inclusive, esse é o momento que eu levanto, é interessante ver na imagem, assim, porque eu levanto e vou falar no fundo com algum assessor. E pode ter sido nesse momento, assim, eu não vi essa emenda oral. Esse projeto é um projeto de simples conferência. O que é isso? Não vota em painel, né? Os aprovados permaneçam como estão. Aprovado. Foi assim. E não foi mencionado a palavra ticket. Não foi mencionado no momento, esse projeto está criando ticket. Não foi mencionado. Passou. Isso foi na quarta-feira. Quando foi na segunda-feira que eu vi a primeira reportagem, eu falei: mas como assim? Isso não foi aprovado, a gente é contrário. E imediatamente a gente se posicionou dizendo que nós somos contrário ao projeto, que não conseguimos naquele momento registrar o nosso voto contrário exatamente pela forma como esse projeto tramitou, e que nós não vamos requerer esse benefício. É importante ressaltar que esse benefício ele foi criado por projeto de resolução e os deputados podem requerer, né? Então podem solicitar. E o nosso posicionamento é por não solicitar esse benefício, já que não concordamos nem com a criação dele e nem com a forma como esse projeto tramitou na Assembleia. Tá certo. Camila, para a gente poder encerrar, queria que você olhasse para a nossa câmera 1 e mandasse ali aquele recadinho para todos os seus eleitores, aqueles que confiaram o voto na Camila Valadão, o que eles podem esperar desses 4 anos de mandato. Eu quero agradecer enormemente pela confiança. Chegar na Assembleia como a deputada mais votada da história do Espírito Santo, para nós é uma honra enorme, ao mesmo tempo que é um desafio, e a gente segue trabalhando muito, dioturnamente, para corresponder toda a expectativa, confiança e voto depositado no nosso mandato. Podem esperar uma deputada séria, comprometida e com princípios, que é assim que a gente pretende seguir o nosso mandato. Tá joia. Camila, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Move News. Agradeço imensamente, prazer tê-la aqui nos nossos estúdios. E é isso, Schneider. Eu vou voltar com você aí direto no Jornal do Move News.